Bem-vindos novamente. Nós podemos dizer que este vídeo será a terceira parte dessa série de vídeos Mapa Alagoas. Na verdade, a proposta é que a gente construa algo parecido com isso. A gente já fez esse procedimento, né, terminando a nossa segunda videoaula, que foi esse passo aqui. Mas tem alguns detalhes que a gente pode tratar aqui nessa terceira etapa, que seria Mapa Alagoas, terceira etapa, que eu queria mostrar para vocês como que a gente faz algumas demonstrações aqui neste mapa, selecionando algumas categorias. Né? Então, aqui a gente tem todos os municípios de Alagoas. Agora, se eu quiser destacar, por exemplo, só um município de interesse, vamos supor Maceió, né, nossa capital. Se eu quiser destacar somente Maceió, né, deixar a localização, Alagoas inteira, mas numa cor só, e destacar só Maceió, como que eu faria isso? Então, a gente tem aqui a opção nas propriedades, novamente clicando duas vezes, né, na camada aqui que a gente está trabalhando, né, o malhas, ou a gente também pode clicar com o direito do mouse e ir em propriedades, ele vai abrir essa mesma janela, propriedades da camada, e a gente pode vir aqui, ó, em fonte. Nessa funcionalidade, a gente pode fazer algumas consultas, aqui, filtragem de feições do provedor, né? Isso é uma opção da gente deixar somente uma das feições aqui destacada, mas a gente não quer alterar agora efetivamente o nosso shape. Então a gente só quer demonstrar aqui no mapa Maceió de maneira destacada. Então aqui nessa parte de cima, a gente vem em simbologia, aqui nesse lado esquerdo, né? E a gente, na primeira aula, a gente fez isso aqui, a gente separou essa propriedade em categorias, né? Então é uma forma da gente realizar, categorizar pelas propriedades, mas aqui, por exemplo, eu vou deixar em single symbol, né? Símbolo simples. O que isso vai fazer? Ele vai deixar todos os municípios de uma mesma tonalidade, né? Eu posso alterar aqui, vou deixar, por exemplo, algo mais clarinho, tá? Para ficar mais delicado. E eu posso também, aqui clicando nesse Simple Fill, ele abre essas opções aqui de configurar as características aqui, a linha, a cor da linha, a espessura, o tipo da linha, tá? A cor do preenchimento. Então, a gente já escolheu esse clarinho, o estilo do preenchimento é sólido, eu posso deixar, né, sem preenchimento ou qualquer outro tipo de preenchimento. A cor do traço, eu vou deixar um pouquinho mais acinzentado, para não ficar tão pretinho. A largura, né, ela está em 0,26, eu posso escolher. Ao invés de linha sólida, eu vou colocar uma linha pontilhada, por exemplo, só para a gente testar algumas possibilidades. Aí eu posso olhar aqui, ótimo, né? Ficou bem discretozinho, a gente olha aqui embaixo, ó. Como eu falei na primeira aula, a gente pode consertar esses errinhos de grafia aqui, editando a tabela de atributos. Mas agora, por exemplo, como que eu quero deixar destacado só o município de Maceió, se Maceió for, por exemplo, o meu objeto de estudo? Então, ao invés de deixar single symbol, que todo mundo vai ser, né, levado em consideração na mesma prioridade, eu coloco aqui, ó, rule based,
né, baseado em alguma regra. E eu vou dizer qual é essa regra. Então, eu coloco aqui, baseado em regras. Então, eu tenho, né, sem filtro nenhum, sem regra nenhuma, todos os municípios, mas eu quero falar que Maceió tem uma regra especial. Então, eu clico aqui, vou apertar de novo para vocês prestarem atenção nesse maisinho para adicionar uma regra, e ele vai adicionar essa regra e vai abrir essa janela. Vou dar 2 cliques aqui agora, vai adicionar essa janela. Nessa janela, eu vou especificar qual a regra que eu quero. Então, aqui eu posso dar um rótulo, um nome para essa regra, não é obrigatório, eu vou deixar em branco aqui, e eu vou direto para dizer aqui qual que é a regra que eu quero, que é o meu filtro. Então, eu clico aqui, nesse Ezinho, ele vai abrir essa janela onde eu devo colocar a expressão do meu filtro. Então, eu tenho aqui algumas expressões, né, operações que eu posso definir as minhas regras. Eu vou aqui nesse campos e valores, que é onde eu encontro as características da minha tabela de atributos. Vocês lembram que a gente abriu atributos e ele tinha essas colunas aqui, ó. E a gente quer o quê? Não quer escolher Maceió? Então, onde tem a informação sobre os nomes dos municípios? É essa primeira aqui. Então, eu dou duplo clique aqui no NM Municípios, porque é neste campo que eu tenho a informação de Maceió. Quando eu dou duplo clique, ele já vem para cá, para que eu possa fazer a minha expressão. Então, eu ponho duplo clique, aperto o igual. Qual que é a minha expressão? Igual a Maceió. Então, ele vai dar um destaque. A minha regra é município igual a Maceió. Então, eu preciso colocar Maceió de acordo com o que eu tenho, né, com aspas simples, Maceió. Só que eu tenho um problema aqui, olha, se vocês olharem como que está escrito Maceió na minha tabela, ele está meio desconfigurado. Então, eu vou cancelar aqui esse processo, e antes de fazer isso, eu vou consertar esse Maceió aqui, para que a minha busca fique adequada. Abro aqui a minha tabela de atributos, aí eu vou em Maceió. Né? Se vocês já fizeram isso no início, quando vocês abriram e corrigiram já todas as os seus atributos, e eu não estou achando Maceió. Ai, ai, ai. Onde está Maceió? A gente pode clicar aqui, ele vai... A gente clicando aqui na coluna, ele coloca em ordem alfabética. Maceió, aqui. Então, eu vou editar Maceió. Ok. E eu aperto de novo a edição para salvar. Então, agora eu tenho Maceió adequadamente. Então, eu vou, né, duplo clique ou direito do mouse e propriedades. Né, automaticamente já consertou aqui na grafia. Baseado em regras. Vou adicionar a minha regra, né? Venho aqui no meu filtro para colocar a expressão, campos e valores, município igual, lembra, aspas simples, e eu devo escrever exatamente como está a formação na tabela de atributos. E fecho aspas simples, ok? Aqui eu tenho 2 sinais de igual, vou deletar para poder fazer funcionar. E dou um ok. Né? Eu posso testar para ver se está certa a minha expressão, ele devolve, ok. Se eu tivesse errado, ele colocaria aqui, né, que não retornou nada. Dou ok. E aí, eu preciso agora dizer como que eu quero o município de Maceió. Então, ele veio com esse laranjinha, mas eu posso mudar, eu posso colocar aqui Maceió, para dar um destaque maior, vai ser vermelho. Sólido, cor do traço, vou deixar pretinho, mas eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa, vou pôr 04.
Vou colocar a linha sólida. Ok, vou dar um ok e vou aplicar. Vocês percebam que agora eu tenho Maceió destacado. Então, eu posso fazer isso para qualquer um dos municípios que eu esteja trabalhando, ou qualquer que seja as características. Aqui no meu mapa, se eu vier aqui em mapa e colocar atualizar pré-visualização, ele também já me atualiza de acordo com o que eu tenho na minha janela de desenhos. Eu posso fazer essa regra também para simbologia. Duplo clique na minha camada, propriedades, ou direito do mouse e propriedades. E aí ele vai aparecer nessa janela, propriedades de camada, que nós estávamos trabalhando anteriormente. Aqui no rótulo, que é onde a gente exibe os nomes dos municípios, os labels, ele está em single label. A gente coloca rótulo baseado em regra, então a gente adiciona para adicionar a regra. E aí a gente vai definir da mesma forma que a gente fez lá na simbologia, adicionar a informação, que é a mesma forma que a gente escreveu anteriormente. NM município igual Maceió, lembrando que são aspas simples, e a gente pode editar também a forma que a gente quer que apareça o texto, Aqui a fonte, vamos procurar manter sempre o mesmo padrão que a gente tem no corpo todo do seu relatório ou da sua dissertação, manter sempre o mesmo padrão. Posso colocar aqui negrito, posso aumentar a fonte ou diminuir, depender do que eu tenho interesse. Posso colocar sombra, se assim eu quiser, Aqui fica o exemplo de como fica o texto. Enfim, posso aplicar. Aqui eu ainda tenho o sem filtro, da regra anterior que eu tinha, que era para mostrar todos. Então, se eu desmarco essa caixinha, ele vai então me retornar esse resultado aqui. Vamos ver por que ele não está aparecendo o nome. Sim, eu preciso aqui nesse campo de rótulos dizer qual que é o campo que eu quero mostrar a informação. Então, eu tenho que clicar lá e habilitar o rótulo, e aí eu fico com o nome de Maceió destacado. Então, percebam que ele não está tão centralizado, o nome. Você pode voltar aqui, nessa posição aqui, olha, eu posso escolher a posição do nome, por exemplo, desvio do centroide, ele vai estar aqui mais centralizado, enfim. Vocês podem ir testando as possibilidades e definir de acordo com o que vocês acharem mais interessante, mais agradável esteticamente. Tá? Então, essa foi uma demonstração do que a gente trabalhou de diferente nesse mapinha. Mais uma vez, eu venho aqui no layout e coloco atualizar pré-visualização, e ele atualiza isso aqui já também. Ok? Então, até a próxima videoaula. Bye!